você tem que ter em mente, os resumos e os grifos são técnicas de estudo, certo? E o que que é uma técnica de estudo, no fim das contas? É uma ferramenta, um instrumento que pode ali ser usado para um determinado fim ou um objetivo claro. Para o nosso caso, é compreender a matéria, né, e usar esses materiais para poder revisar posteriormente de uma forma mais dinâmica e mais rápida. Os conceitos que a gente compreende são aqueles que são explicados a partir de uma certa lógica, que seguem ali uma linha de raciocínio. Depois que a gente entende, fica muito mais fácil de lembrar daquilo ali no futuro, né? Como a gente até já comentou. Então é meio que por isso que fazer os resumos e os grifos de forma ativa é tão importante. Porque para você fazer isso, você tem que estar prestando atenção e tem que entender o que está sendo estudado, necessariamente. Você não consegue reescrever algo com as suas palavras ou só grifar o que realmente é importante se você não tiver, de alguma forma, entendido aquilo ali que foi estudado, sabe? Exatamente. Agora, claro, de nada vai adiantar tanto os resumos quanto os seus grifos se você não pegar esses materiais para revisar posteriormente. É o que a gente sempre fala por aqui. Se você não revisou, você não estudou. As revisões, elas são para evitar aquela famosa curva do esquecimento, sabe? Que num resumo muito básico e rústico seria o nosso cérebro jogando informações que a gente não está utilizando mais no lixo. A gente sempre quer que o nosso cérebro mantenha as informações do que a gente estudou na nossa memória de longo prazo. E é justamente para isso que a gente vai usar as revisões. Em relação às revisões, experimenta dar uma revisada nos resumos ou grifos que você fez em um dia, logo no dia seguinte. E aos finais de semana, revisa tudo o que você viu durante a semana por meio de questões e dos seus resumos. Faz o seguinte, faz questões de provas anteriores de todo o conteúdo que você viu ao longo da semana e depois, na correção, você vai passando de novo por todo o seu material de revisão da semana, sabe? Aí, nesse caso, sejam os grifos ou os resumos, conforme a sua realidade. E depois você só volta ao material completo de novo, sabe? Aquele material, seja videoaula, seja o PDF, para você ler ele completo, quando você realmente não souber algo, sabe? Não souber alguma matéria, ou percebe que está tendo muita dificuldade com aquele assunto, sabe? Sei lá, você errou uma questão, você viu que você não tem ideia do que é aquilo, volta para o material completo. Está tendo dificuldade, volta para o material completo. Se não for esse o caso, vai para o seu material de resumo, simplesmente. E depois que você entender o que estava difícil para você, então você complementa o seu material de revisão, seja ele qual for, o resumo ou o grifo. Sempre que for possível, tenta também lembrar desses materiais de revisão que você produziu ou que você grifou de cabeça. E aí você também passa os olhos no material de revisão em qualquer horário morto, sabe? Como um deslocamento rápido que você faça, uma espera por uma consulta, algum espaço de horário que você tenha para preencher de uma forma geral. Mas antes de olhar para o material em si, tenta sempre ver se você consegue lembrar ele de cabeça antes, porque aí, caso você não lembre, você vai lá e olha o material. E se lembrar, depois vai para o material para ver se você lembrou tudo certinho e tal, com tantos detalhes quanto tá lá. Com isso, você vai estar forçando o seu cérebro a estar recuperando todas aquelas informações e vai fazer com que elas fixem ainda mais na sua cabeça, né? Então, se possível, também faça sempre um simulado por mês. Isso é claro, dentro da sua realidade, né? Adaptando para o seu dia a dia. Mas tenta manter pelo menos um simulado por mês ali para testar como é que você tá, para testar como é que você tá se saindo até em uma situação mais ou menos real de prova. E aí, nessa ocasião, tenta também fazer uma revisão geral de tudo que você viu no último mês. O simulado em si e a correção dele também vão te ajudar com isso, porque a ideia é você fazer um simulado contendo tudo que você estudou até então. E aí, no momento daquela correção do simulado, você vai passando por todo o seu material de revisão daquele mês ali. Tranquilo?